Ainda bem que eu falei para vocês que eu estou, né, nessa tentativa de otimizar este canal para outras coisas, além das leituras técnicas, porque eu escolhi um livro novo para eu ler à noite, antes de dormir, né? Eu gosto de ler antes de dormir para ir desacelerando a minha cabeça e potencializar um soninho de qualidade. Porém, eu acho que eu não escolhi muito bem o livro da vez. Ele chama O Gato que Amava Livros. E como várias obras que eu já li dessas orientais, eu pensei, um livro fofo, né, para eu ler assim de forma tranquila. Porém, eu estava totalmente equivocada. Primeiro de tudo, porque este livro começa com um menino que trabalha, que mora com seu avô, né? E o seu avô falece, e aí ele herda a loja de livros usados do avô. Então ele está num processo de luto. Um ponto, né? Agora o outro ponto, eu também estou num processo de luto, ainda. Então, tá, já me jogou para um lado assim, dolorido, né? Segundo ponto, o avô tem uma loja de livros usados. Segundo ponto, eu também tenho uma loja de livros usados. E fica na recepção da minha clínica lá, né? Do meu emprego número 1, porque eu costumo falar que é clínica, eu sou psicóloga clínica. Então, ser psicóloga clínica é o meu emprego número 1 e o emprego número 2 é ser livreira, né? Enfim, achei bem legal, assim, né? Essas aproximações que eu fui fazendo ao longo do processo. E aí ele fala, assim, de como o avô dele tem obras que... Eu li metade do livro, tá, gente? Vou tentar não dar muito spoiler. Mas cuidado, se você já leu, não gosta disso, então pausa o vídeo, tu termina de ler e depois tu volta pra cá. Mas enfim, aí ele traz várias reflexões, assim, sobre como o avô dele gosta dessa coisa dos livros velhos, porque são livros que estão lá há algum tempo, né? São edições diferentes, são edições bonitas. Muitas vezes são livros que não estão, né, nesse hype do momento, então são livros mais desconhecidos. Mas tem toda essa relação que eu faço muito, sabe? Com os livros também, de que eu gosto dessa coisa de livro velho, de livro usado, de livro rabiscado. E a vibe dos livros de um sebo, na verdade, né, é tu fazer esses livros girarem. Então, livros que foram de outras pessoas, que tu vai entrar em contato, mas nunca tem apenas a história que foi escrita pelo escritor. Tem a história que contém naquele objeto, né? Então, eu acho isso muito poético, adoro, inclusive, né? Sou pior de livro, sim, né? Talvez vocês já tenham percebido isso. Enfim, várias coisinhas que foi falando assim, ai, que livro mais fofo, né? Botei a mão no microfone. Enfim, e daí em dado momento, este jovenzinho, ele entra em contato com outras pessoas que têm livros também. E aí o que me chama a atenção é que cada uma dessas pessoas que ele entra em contato tem uma história diferente com livros. Amam livros, mas tem uma relação curiosa. O primeiro deles é um cara que lê os livros de uma vez e os guarda num cofre. E esse livro nunca mais vai para as mãos dele novamente, porque se ele já leu, ele não precisa lê-los de novo. O outro tenta resumir livros para que eles sejam lidos mais rápido, para que a gente possa ler mais livros. Os dois caem nesse lugar, né, de sempre querer ler tudo que está disponível, porque tem muita coisa disponível e há muito pouco tempo de vida para isso. Então, isso tudo vai me fazendo pensar em como a gente, o ser humano, né, tem essa tendência a querer saber de tudo, a querer fazer tudo, né, a querer ocupar todos os lugares, ler todos os livros, deter todos os conhecimentos, mesmo sabendo que no fundo isso é impossível. Mas ainda há uma tentativa. Porque talvez seja angustiante a gente não poder fazer tudo o que a gente gosta, não poder saber tudo aquilo que a gente gostaria de saber, mas faz parte dessa coisa da limitação humana mesmo. E um ponto que eu achei muito legal, que é o que me trouxe aqui, foi justamente essa fala sobre tu parar e ler um livro, né?
Por vezes é um livro grande, que você vai demorar algum tempo para ler. Se você tem pouco tempo, se você tem uma leitura mais lenta, enfim, não interessa o tempo que você vai demorar, desde que você consiga aproveitar este tempo que você está lendo, né? Que você consiga retirar dessa obra todas as experiências que ela pode te proporcionar, que você reflita sobre aquilo, que você critique aquilo, mas que isso realmente cause algum impacto em você, né? E aí um desses caras que o menino encontra, ele tenta fazer esses resumos desses livros, tanto que ele resume obras em uma frase. Então, ele tenta, e aí ele fala, por exemplo, não sei nem qual exemplo dá aqui. Sei lá, Senhor dos Anéis lá, são 3 livros, né? Umas 1000 páginas, talvez, quase isso. O anel todo-poderoso foi queimado, por exemplo, né? Foi destruído, sei lá. Tá, e daí, né? Cadê tudo aquilo? Cadê toda a história que é contada? Todas as aproximações, as experiências que a gente vai tendo, lendo? Então, tem toda esse pensamento sobre as experiências que nós vamos tendo ao ler um livro, mas também traz a necessidade que a gente pense sobre aquilo que a gente lê, para que a gente não simplesmente repita aquilo, porque senão a gente cai num certo fascismo também, talvez. E não digo fascismo do nazismo lá, mas um fascismo de você pegar algo e você replicar aquilo infinitamente como se aquela fosse a única verdade, né? E não com livros, literatura, mas talvez a gente faça isso com outras obras, né? Com artigos científicos, com livros de filosofia, com livros de ciência, com livros de psicologia. Então, se aplica a todas as áreas. Livros de religião, né? E livros eu falo, mas pode ser pensado como discursos também. Quando a gente pega algo, não critica e simplesmente responde, replica aquilo, a gente não está pensando por nós mesmos e nós não detemos conhecimento nenhum. Porque quem detém talvez algum conhecimento é aquele que escreveu sobre, que pensou e a partir das próprias conclusões bolou todo aquele raciocínio. Você só está copiando quando você repete sem pensar sobre. Entende? Enfim, e daí o segundo, que ele tenta resumir, eu já falei, voltei, né? Mas enfim, é o segundo que resume. Cara, como que você vai resumir algo tão grande, tão potente numa frase que te afasta totalmente de todas essas emoções, todos esses sentimentos? E aí isso me faz pensar no processo de viver. Porque neste mundo moderno, nós temos uma tendência a querer fazer tudo rápido, né? Inclusive você talvez esteja vendo esse vídeo no 1,5x, 2x talvez. E aí eu te pergunto, por que você está fazendo isso? Ou por que você fez isso hoje mais cedo? Ou por que você pensou em fazer isso? Talvez tenham coisas que realmente precisem de um tempo maior para a gente assimilar, né? Para a gente pensar, para a gente digerir. Uma música, por exemplo. A gente não ouve músicas em 2x, porque elas foram feitas para tocar no seu próprio compasso. Se tu aumentar a velocidade, tu vai perder toda a sua mágica. E será que não é assim com filmes também? E será que não é com livros? Será que com outras coisas que precisam acontecer simplesmente na sua velocidade natural, a gente não está avançando de uma forma que pode ser prejudicial? Prejudicial no sentido realmente de evitar com que a gente entre em contato com coisas que talvez só surgiriam quando simplesmente acontecem na lógica e na velocidade que precisam acontecer. Isso é reflexo do mundo moderno, porque tudo hoje é muito rápido. A gente manda uma mensagem para o outro lado do mundo instantaneamente. Você recebe um pacote da China em menos de um mês. Então, você assiste, né, os teus vídeos lá em 2x, um negócio que demoraria mais até você... Uma aula que você demoraria mais para você pensar sobre, você já pega, faz dá play no vídeo, tu já mete numa outra IA lá para fazer uma transcrição, daí tu joga no ChatGPT para resumir aquilo, para você ter algo simples, rápido e fácil para você digerir. Cara, a gente tá perdendo a nossa capacidade de pensar, de aproveitar, a nossa capacidade de ser paciente e de simplesmente viver a vida que
pertence a nós, que funciona da maneira como as coisas são. Porque a gente tá nesse consumo desenfreado e nessa rapidez desenfreada que atrapalha. E aí eu queria pensar com vocês isso, sabe? Aprenda a curtir o processo. Aprenda a aceitar que há coisas que levam mais tempo, mas que não é porque levam mais tempo que serão desagradáveis. A gente precisa retomar, eu acredito, essa nossa paciência com os processos e entender que a vida é muito mais sobre processos do que resultados. A gente falou um pouquinho sobre isso no outro vídeo, né? Eu vou até deixar ele linkado aqui. Cara, a vida acontece em processos. Se parou de haver processos, é porque tu vai morrer. Ou você, mais provavelmente, já está morto, né? Porque tudo vai acontecer em processo. E quando a gente pula etapas, tu pula uma série de outras coisas que podem potencializar, melhorar, diferenciar a tua existência, podem enriquecê-la em algum aspecto. Então eu te faço esse convite. Faça um teste de experimentar fazer as coisas com mais lentidão, sabe? Exercite a sua paciência. Aprenda a viver de uma forma mais lenta. Porque quanto mais rápido a gente viver, mais rápido a gente sente que precisa viver. E aí a gente fica nessa ânsia de querer tudo muito rápido, quando na verdade muitas coisas não podem ser tão rápidas quanto a gente gostaria. E aí o que acontece? Nós entramos num sofrimento extremo, numa frustração e em várias outras coisas que são produto, né, desse nosso mundo, mas que a gente pode de alguma forma tentar aplacar por meio dessas pequenas coisinhas diárias, sabe? Que são esse curtir, que é esse curtir o processo. Então, pense sobre isso, sabe? Se desafie a curtir os processos. Pode ser que você se surpreenda muito mais do que tu pensa.